Salve, salve galerinha, vamos aí de mais conteúdo. Hoje o nosso assunto é termologia. Vamos aí estudar com o professor De Santos, beleza? Pessoal, o que é calor? É uma pergunta que muitas das vezes você se fala, se pergunta, se questiona. O que é calor? Imagine uma barra de ferro que estando a 90 graus Celsius e um copo com água estando a 5 graus Celsius, beleza? Então veja que a barra de ferro está com a temperatura maior do que a da água. Será que acontece quando eu colocar essa barra de ferro dentro desse copo com água, certo? Então veja só, veja aqui a animação, tá? Então acontece o seguinte, pessoal, que o calor que está contido aí na barra do ferro, ou seja, por ele estar com a maior temperatura, vai fluir para a água e vai chegar um determinado momento que ambos, ou seja, ferro e água, terão a mesma temperatura, tá? Só lembrando que o calor ele flui daquele corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. No caso aí, flui do ferro para a água, beleza? Então veja aí que aqui nós chamamos de equilíbrio térmico, tá? Então o equilíbrio térmico quando nós temos dois corpos que apresentam a mesma temperatura, certinho? Então continuando aí, ó, então podemos definir o que é calor. Calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro, exclusivamente devido à diferença de temperatura existente entre os dois corpos. Então só vai ter uma transferência de energia quando os dois corpos têm temperaturas diferentes, certo? Continuando, nós vamos ver o seguinte, ó. Aqui eu tenho o corpo quente e o corpo frio. Vamos ver o que acontece. O corpo quente vai liberar calor aí para o frio, ou seja, o corpo quente ele cede calor, ele perde calor, ele libera. E o corpo frio ele recebe calor, ou seja, ganha calor ou absorve. Então vamos ver aqui no gráfico, ó. Veja que eu tenho uma seta vermelha que representa o corpo quente e aqui eu tenho uma seta azul que representa o corpo frio. Veja só, no gráfico temperatura com o tempo, a temperatura do corpo quente vai diminuindo e a temperatura do corpo frio vai aumentando, até um determinado ponto onde ambas vão se encontrar, ó, e vai acontecer o equilíbrio térmico, beleza? Então, continuando aí, veja só, temperatura, energia térmica e calor. Ou seja, o que seria essa energia térmica? Simples, corresponde à energia cinética de vibração e translação de moléculas de um sistema. Tem dois sistemas. Ambos estão à mesma temperatura. Só que em um sistema tem mais moléculas do que o outro. Então, nesse primeiro sistema, as moléculas vão começar a se vibrar, né? E nesse segundo também. Então, olha só. Aqui, por ter mais moléculas, veja só, a troca de calor entre os dois sistemas, ele não vai depender da energia térmica, né? Armazenada em cada um deles, mas sim da diferença de temperatura existente entre ambas, beleza? Então, veja, ó. O calor não é uma energia térmica contida no corpo, ou seja, nós não temos o calor, porque o calor é energia, ou seja, uma energia em transição devido exclusivamente à diferença de temperatura de um corpo para o outro. Então, fixe a ideia, pessoal, que você não tem calor, ou seja, a energia que se propaga aí pelo seu corpo, certo? Um exemplo simples é quando você entra em uma loja que tem um ar-condicionado que sua temperatura é maior, e quando você entra tem aquela sensação de frio, ou seja, o seu corpo aí vai estar se adaptando àquele sistema ali onde a temperatura está fria, certo? Então se liga aí na ideia, vamos continuar, certo? Quantidade de calor, isso mesmo, calor do cão, quando você está aí no sol super quente, você está fazendo um calor danado. Então, como quantificar esse calor do cão, certo? Veja só, para a gente quantificar o calor, né, trocado entre dois corpos, a gente vai adotar uma grandeza denominada quantidade de calor. Isso mesmo, ó. Se atente aqui para essa expressãozinha, ó, quantidade de calor, que seria, vamos aí, quantitativamente, ou seja, o que é denominado quantidade de calor. Essa quantidade de calor nós vamos simbolizar aí pela letra Q, certo? Q de calor. Tá? Então vamos aprender a quantificá-lo, beleza? Então vamos aí calcular o calor do cão. Então, continuando, veja só, a unidade do calor, pessoal, ela é dada o seguinte: no sistema internacional, como o calor é uma energia, ou seja, é medido em joule, evidentemente o calor é energia, né? Também vai ser em joule. Só que existe uma confusão entre joule e caloria. Como assim? Ó,
Calma ainda, não é esse tipo de caloria não, pessoal. Vamos ver como é que é a situação direitinho. Caloria, por razões históricas, pessoal, teve um impasse aí, uma briga entre o pessoal aí da época, certo? Nessa discussão, ou seja, então entrou aí no senso comum a questão da caloria. Como assim? Esse rapazinho aqui chamado Lavoisier, certo? Ele dizia que o calor era uma substância que saía de um corpo, tá? Tipo um líquido que saía do corpo e ia para o outro, tá? Só que aí veio o Benjamin Thompson para incrementar um pouco mais a sua ideia, dizer que quando ele estava aí no campo de batalha em Munique, observando a perfuração de canhão, né, ele viu que mesmo quando as brocas estavam cegas, ali tinha calor, o calor estava sendo trocado. E isso era basicamente liberado por causa do calor específico. Tá? Então, mais uma vez aí dizendo que o calor era uma substância. Tá? Só que o nosso amigo aí, Humphrey Davy, ele deixou por terra essas ideias, né? Ele disse que não, calor é uma forma de energia. Ele fez experimento e provou que calor é uma energia. Então, por isso que vem aí essa contenda entre os cientistas em definir uma unidade certa, né? Só que hoje, atualmente, a gente experimentalmente, né, em laboratório, a gente pode observar que calor ela é uma energia, certo? Então, podemos ver que uma caloria é uma quantidade de calor necessário para levar a temperatura de 1 grama de água, que está aí a 14,5 graus Celsius, a 15,5 graus Celsius, sob pressão normal. Ou seja, 1 grama, né, uma caloria, ela fornece para aumentar a temperatura em 1 grau, né, de 1 grama de água. Existe também o quilocaloria. 1 quilocaloria é basicamente 1000 calorias, tá, pessoal? É a mesma forma, ou seja, 1 quilocaloria vai aumentar a temperatura de uma água, né, de 1 quilograma em 1 grau Celsius, sob pressão normal. Aqui nós temos uma relação. Para que serve essa relação? Na verdade, essa relação aqui, ó, também, essa aqui serve para me converter essas unidades. Ou seja, se eu for trabalhar com a unidade de quilocaloria, eu tenho que ter em mente que 1 quilocaloria corresponde a 1000 calorias. Se eu for trabalhar em joule, eu tenho que dizer, eu tenho que ter em mente que 1 cal corresponde a 4,186 joule. E assim sucessivamente, ó. Veja, de joule para caloria. Existe outra unidade de medida aí, que é o BUT, né? Em inglês, tá aqui, ó. British Thermal Unit. Tá? Isso aí é basicamente uma outra unidade que utilizado para medir calor. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma relação, que carrega essa relação, que 1 BUT corresponde a 252 cal, que é basicamente 1055 1055 não, pessoal, desculpa, 10.055 joule, beleza? Então, basicamente que você quer trabalhar com conversão de unidade. Essas relações é basicamente para trabalhar com conversões de unidade. Se eu quero trabalhar com a unidade multi, eu tenho que saber essa expressãozinha aqui, ó, saber como converter, né? Qual é o valor que elas carregam, certo? Então, essa era a nossa aula de hoje. Só lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal de Santos, dê o seu like aí para fortalecer o canal de Santos e ative o sininho para ficar atento aí às próximas notificações. Salve, salve, até a próxima vídeo aula.